Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos no nome de Jesus. Bem-vindo a mais uma aula do Conecta 1. Eu quero te convidar a você começar esta aula com uma palavra de oração. Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus querido, Pai de graça, neste momento, Pai, nós queremos entregar nossa mente, ó Pai, à Tua disposição, nosso coração. Queremos te pedir a Tua graça, Senhor, o Teu envolvimento sobre nós, para que o Senhor possa falar ou soprar sobre o nosso coração, para que possamos aprender, Deus, da Tua palavra, Deus, nessa tarde. É a nossa oração e o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Vamos então para a nossa aula de hoje, Conecte com a sua vida. A aula 7 é qual é o meu lugar na igreja? Qual o seu lugar aí na igreja? Então, é a lição, qual é o meu lugar na igreja? E a base do nosso texto está em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 12, que eu vou fazer a leitura, que diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentil, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, ao outro, ao mesmo Espírito, a fé, e a outro, ao mesmo Espírito, dons para curar, e a outro, operações de milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-la, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça, aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo são esses que dão maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijamos. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de língua. Porventura não são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres? Ou cooperadores de milagres? Todos têm dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Este é o texto que o apóstolo Paulo nos orienta e orienta toda a igreja
acerca dos dons espirituais e a maneira como cada um vai se dirigir e ser usado e vai fluir cada um em um dom. Então o apóstolo Paulo nos direciona a nós orarmos pelos dons espirituais, naquilo que Deus ele vai agir, e a gente pedir a Deus a direção daquilo que Deus vai trabalhar, mas é o Espírito Santo quem vai cooperar, quem vai dirigir, cada um vai ser chamado para uma área específica por Deus, né? Muitos de nós talvez vão ser chamados para alguns ministérios, uns diferentes do outro, e isso é que é o especial dentro da igreja. A gente não vai ser um igual ao outro, mas nós vamos caminhar na mesma direção, cada um se movendo no seu dom espiritual, visando o fim proveitoso que é a cooperação e a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus, na qual ele é o cabeça. Vamos lá? O próximo slide. Introdução. O emprego dos seus dons, talentos e recursos para a expansão do reino de Deus acontece pela participação na igreja local, no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo nos mostra a igreja como sendo o corpo de Cristo, um organismo cheio de vida. Então, os dons aí são os talentos e os recursos, a maneira como Deus vai lidar com cada um para que você possa fluir nos dons espirituais. Então, cada um tem uma função no corpo de Cristo e aí nós precisamos servir ao corpo. Um dom não é dado para eu bater no peito para dizer que eu tenho esse dom, não. O dom tem o fim de servir ao corpo de Cristo, servir uns aos outros, servir à igreja. Ele nos é dado para um serviço, não é para a gente impor ou para se aparecer, pelo contrário, é para serviço, é para trabalhar no reino de Deus, é isso. E é o texto de Romanos 12, eu quero abrir com você, para nós fazermos essa leitura. Romanos, capítulo 12, versículo 4 ao 7, que diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, a graça que nos foi dada, se profecia segundo a proporção de fé, se o ministério, dediquemos-nos ao ministério, ou que ensina, esmerem no fazê-lo, né? Então, cada um é dado a um fim proveitoso, e cada um fará aí, segundo a sua condição, segundo a proporção da sua fé. Então, faça com dedicação. Texto também de 1 Coríntios, no capítulo 12, que nós lemos aqui, versículo 12 ao 27, ele também nos fala sobre isso, sobre como Deus constitui o corpo, como constitui os dons, que nós já fizemos essa leitura, né? Cada um serve uns aos outros, né? Cada dom tem sua função, né? Nenhum é melhor do que o outro. Alegria. A igreja é composta por pessoas que receberam Jesus como Senhor de sua vida. Sozinho ninguém é igreja, mas juntos formamos o corpo de Cristo. Então, a mão ela precisa do braço para sobreviver, né? Então, nós só somos membros, né? Se tem a ideia, às vezes, de dizer assim, eu sou a igreja, então eu não preciso, se eu sou a igreja, eu não preciso me reunir. Não. A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Se eu cortar essa minha mão e jogar ela fora do meu corpo, ela vai morrer e vai apodrecer. O membro, ele só tem função no corpo de Cristo. Então, a Bíblia diz em Hebreus, não deixem de congregar. Então, nós servimos e a gente precisa estar junto justamente para alinhar, para nos afiar, segundo Provérbios, o ferro afia o ferro. Então, dessa forma, nós vamos nos aperfeiçoando e servindo uns aos outros como a igreja de Cristo. A igreja é uma agência do reino de Deus na vida das pessoas e convida as pessoas a serem parte do seu reino, servindo por meio dela. Então, o reino de Deus é a agência de salvação. A igreja é a agência de salvação do reino de Deus, né? Independente da placa, independente de aonde você está. Nós dizemos na igreja aqui que nós não somos a única igreja da cidade, nem entendemos que somos uma igreja perfeita, mas nós entendemos que nós somos
parte do corpo de Cristo. E naquilo que nos cabe como igreja, nós estamos aqui para trabalhar e para ganhar parte do reino e para trabalhar no serviço que é dado a cada um de nós como parte do reino de Deus, assim como existem outras igrejas. Então a nossa função é cooperar com todo o corpo também de Cristo sobre a terra. Como servimos? Servimos por meio da mordomia cristã. A palavra mordomo na Bíblia significa uma pessoa que é o servo principal, aquele que tem a responsabilidade de administrar a casa do seu senhor. A Bíblia vai citar tanto o exemplo de José, como também o exemplo de Eliezer, né? Eliezer, que foi o mordomo na casa de Abraão. Eliezer, lá o texto de Gênesis, capítulo 24, versículo 2, diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Então, Eliezer era um mordomo fiel ao Senhor, e ele servia ao seu senhor dentro dessa função. Ele administrava, ele era um administrador. Tudo o que estava sobre a supervisão dele, ele entendia que era servo e estava servindo ao seu senhor. Da mesma forma é nós como igreja, né? Nós precisamos gerir, administrar aquilo que Deus nos colocou na nossa mão, e também nós precisamos ser servos uns dos outros para servir aquilo que Deus tem nos dado como igreja, para nós sermos fiéis mordomos ao Senhor. O texto também mostra a vida de Josué, Gênesis 39, versículo 4 ao 6, que diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, que tudo que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, lhe passou às mãos tudo que tinha, desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egito por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Então, José também era um mordomo fiel, né? E ele fazia, e a maneira como ele fazia e desenvolvia o dom, a maneira como ele fazia a gestão dos recursos. O texto diz que Deus abençoava Potifar por causa de José. Então, da mesma forma, nós precisamos servir a igreja, desenvolver os nossos dons, porque quando nós fazemos isso, Deus nos abençoa, abençoa o corpo de Cristo e abençoa também as pessoas que estão sendo alcançadas através deste serviço. Vamos caminhando. Quando a Bíblia fala da nossa mordomia, significa que tudo o que temos pertence ao Senhor e nós simplesmente administramos tudo isso. Texto lá de Lucas, vou abrir com você, Lucas capítulo 12, versículo 42, diz assim: disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento de seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passa a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o esperava, em hora que não se sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os infiéis. Então, cada um de nós precisamos gerir e administrar aquilo que Deus está nos colocando na sua mão. Seja uma ovelha, seja uma cela, seja uma pessoa que você está trazendo para o reino de Deus, você deve desenvolver os seus dons e servir da melhor forma possível, com aquele dom, né, com aquilo que Deus colocou na sua mão, porque aquilo que Deus colocou na sua mão é grande, pode se multiplicar e se tornar em algo grande no reino de Deus. Então, cada um de nós precisamos servir na porção que nos foi confiada. Cada um é dado uma medida segundo o Espírito. Vamos continuar. Devemos utilizar os recursos que Deus nos concedeu
para o suprimento das nossas necessidades básicas. Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. Então, Deus suprirá a partir do momento que eu estou trabalhando. Se eu trabalho, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você está trabalhando para o reino de Deus, quando você cuida do reino de Deus, Deus cuida de tudo que é seu. Se você trabalha para Ele, Ele cuida do que é seu. Se você trabalha em buscar os filhos dele, Ele também cuida e se dedica a cuidar da sua família. Então, nós precisamos nos empenhar e trabalhar para o reino de Deus. O suprimento da obra da casa de Deus, o texto de Ageu capítulo 1, vamos lá para Ageu. Ageu capítulo 1, versículo 9, diz assim: esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quanto trouxeres para casa, e eu com um assopro o dissipei. Porque diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Então nós precisamos trabalhar também para o sustento da casa do Senhor, trazer, e não dissipar, mas ser fiel. O texto de Malaquias também, um texto muito usado. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, nós devemos tudo o que nos é dado, nós temos que entender que o nosso salário, tudo que Deus nos dá, é para nós servirmos ao reino de Deus. Nós estamos ali para administrar. Se a gente for fiel naquilo que Deus está nos dando, Deus também pode nos colocar no mundo. E o texto até nos diz, esse texto mesmo, que o versículo 11 diz: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Então, tem gente que ganha, mas nunca tem nada, porque há um devorador e precisa da fidelidade em Deus para que o devorador seja derrubado por terra. O suprimento dos irmãos, também devemos utilizar os nossos recursos para suprir a necessidade dos irmãos. 1 Pedro, abre lá o texto, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. 1 João, vamos lá, 1 João, capítulo 3, versículo 17, também nos diz: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade de fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, nós precisamos desenvolver os nossos dons, suprir a necessidade, tanto básica, Deus vai suprir as nossas necessidades, como nós suprimos as necessidades da casa do Senhor e também uns aos outros da vida dos irmãos. E auxiliar também na missão no reino de Deus. Então, nós precisamos olhar para o reino de Deus e entender que tudo aquilo que nós empenhamos e confiamos no reino de Deus é usado como recurso para que o reino de Deus cresça. Então, nós precisamos também dos recursos para o reino, a obra de Deus ela tem um custo. Então, nós precisamos pagar este custo e servir para que o reino de Deus seja alcançado em toda a terra. E ajudar aos necessitados do mundo. Vamos lá continuar. Outro termo para mordomo é dispenseiro, 1 Coríntios 4, do 1 ao 2. Então, nós temos que reconhecer que tudo é de Deus. Tiago vai dizer isso. Deixa eu abrir o texto de Tiago. Nós vamos abrir 1 Coríntios. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Ora,
Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Aí Tiago capítulo 1, versículo 17, que diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do céu, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, utilize os recursos que você possui conforme a Bíblia orienta, e não segundo o seu próprio desejo, né? A Bíblia diz também que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, não é eu servir ao dinheiro, o dinheiro não pode ser o meu senhor, mas o dinheiro aqui tem que me servir, né? Ele é um instrumento para me abençoar e também abençoar o próximo e abençoar também o reino de Deus aonde ele está. Não seja avarento nem egoísta. 1 Timóteo 6, vamos abrir aqui. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Né? Por causa do dinheiro, muitas pessoas padecem e ficam no meio do caminho. Então, nós devemos avançar com o reino de Deus. Evite dúvidas. Então, precisou, se você tem dúvida de algo, me procure, né? Procure aí o seu líder de célula mais próximo, e nós vamos estar trabalhando, tentando ajudar uns aos outros em dúvida, para crescer. Contribua regularmente para o sustento da obra de Deus com seus talentos, dom, tempo e recursos materiais. Seja sensível à necessidade alheia e, quando for necessário e útil, ajude. Conheça também a pastoral do dízimo da Igreja Metodista. Se você entrar lá na igrejametodista.org, entra lá no Google, dá um Google lá, entra lá, Igreja Metodista, você vai entrar no site da Igreja Metodista, vai lá, está disponível pastoral sobre o dízimo e oferta, que é uma carta que os nossos bispos, eles escreveram falando sobre esta questão, né? Então, em alguns lados, claro, no meio evangélico há os excessos, mas nós também não podemos negligenciar, nós temos que trabalhar de maneira saudável, né? Nós não devemos servir ao dinheiro, o dinheiro não é tudo, mas ele é parte também do avanço do reino de Deus, e isso não pode ser problema. John Wesley, o fundador do movimento metodista, ele tem uma frase que diz: ganhe tudo que puder com seu trabalho honesto, economize tudo que puder, evitando coisas fúteis e supérfluas que geram engano, doe tudo que puder, ajudando a minorar as dores das pessoas no mundo, né? Então, John Wesley foi alguém que ganhou muito recurso, mas ele aplicou os recursos no reino de Deus. Servimos com os nossos dons por meio dos ministérios. A Igreja Metodista está organizada em dons e ministérios. Nós temos aí talentos. Se você tem dons e talentos, ofereça-o a Deus, né? Então, nós temos, dentro da nossa estrutura, né, nós temos os ministérios da igreja. Nós temos também a célula, onde as pessoas trabalham e ganham vida e têm comunhão junto, mas cada um de nós é levado para um serviço, uns a pregação da palavra, uns para receber na frente, outros para multimídia, outros no ministério de intercessão, outro para louvor, outro para o trabalho social, outro para visitar, né? Então, cada um, pode ser até que dentro da igreja ainda não existe, Deus está te chamando para criar um ministério. Então, talvez Deus vai fazer e cada um de nós vamos trabalhar de uma forma servindo ao reino de Deus. Então, nós temos os ministérios, à medida que cada um se move, nós vamos nos movendo através dos dons e servindo ao corpo de Cristo. Os dons não foram dados para proveito próprio, mas para edificação de todos na igreja. Então, essa é a função, para edificar o corpo. 1 Coríntios 14, versículo 12, diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, o seu dom é dado visando um fim proveitoso. Qual é o fim?
edificação da igreja de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, também diz assim, ó: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, sirvam, servir. Aliás, uma das orações de Jesus, a oração que Jesus ensinou os discípulos, ele disse assim, ele ensina sobre o Pai Nosso, e a segunda oração que Jesus nos ensina é: Senhor, envia trabalhadores, mande trabalhadores para a seara, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Há muito serviço e pouca gente que quer colocar a mão na massa, que quer servir ao reino de Deus. Porque às vezes a gente só pensa no serviço como algo de nós ganharmos, né? E não, às vezes nós não nos colocamos, não nos entregamos na disposição de querer apenas servir ao reino de Deus, ser útil, né? Ser um instrumento. Então, o que falta sempre no reino de Deus, você pode chegar em qualquer igreja e você perguntar o que falta. Os pastores, se forem pastores sérios, vão dizer, ó, falta um trabalhador para a seara. A mesma oração de Jesus. Falta trabalhador. Conclusão: trabalhe sua liberalidade para se tornar uma pessoa generosa com seus recursos, sejam eles dinheiro, os dons e talento, tempo, que é algo preciosíssimo. Você pode dar o seu melhor recurso, que é o seu tempo a Deus. Seu tempo precioso você pode entregar a serviço de Deus. Deus precisa de sua disponibilidade para transformar a nação e reformar a igreja. Então, eu sempre digo que não são as pessoas que têm maior conhecimento que são usadas por Deus. Você sabe quem que Deus usa? Deus usa pessoas disponíveis. Mesmo que você não saiba, mas se você tiver disposição no reino de Deus, Deus está à procura de corações disponíveis, de verdadeiros adoradores que possam nos servir e que tenham disponibilidade. De nada adianta você ter conhecimento se você não tem disposição para servir o reino de Deus. Então, uma das coisas mais preciosas é a disponibilidade. Reflita, avive-se e santifique nesse propósito e sirva o reino de Deus. Amém? Vamos orar para encerrar? Pai querido, Deus de graça, eu quero pedir, Deus, a graça sobre cada um, ó Pai, destes discípulos que o Senhor tem levantado, ó Deus, nessa igreja. Concede, Deus, dons espirituais, ó Deus, que eles possam desenvolver o dom. Levanta trabalhadores, que cada um, ó Pai, esteja com o coração disponível, ó Deus, para te servir, para servir a igreja, com disponibilidade para o teu reino. Eu abençoo a vida e o ministério de cada um destes discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Eu oro e os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu e